Olá, gente! Hoje vamos analisar um clássico da nossa literatura, que é o poema Retrato, da poetisa Cecília Meirelles. Espero que vocês gostem da análise e que passem a admirar ainda mais essa poetisa, que é um clássico da nossa literatura. Então, estamos aqui diante do poema Retrato, da Cecília Meirelles. Esta aqui é a foto da Cecília Meirelles, né? Nossa grande poetisa. A gente tem aqui o poema em si. Lembrando que eu tenho um vídeo declamando esse poema, depois eu vou postar na descrição. Aqui eu vou fazer apenas a leitura. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdido a minha face. A partir desta leitura, a gente vai fazer análise verso a verso, e demonstrando algumas características deste poema da Cecília Meirelles. A primeira ideia que eu trago é a ideia de transitoriedade da vida, da temporalidade. Essa temática vai marcar todo o poema da Cecília Meirelles. A gente, logo no primeiro verso, consegue perceber essa constatação do eu poético, quando ele ou ela diz, eu não tinha este rosto de hoje, usando o pretérito imperfeito. Aqui já dá uma ideia de contraste, de que o eu lírico está comparando o tempo atual, né, provavelmente o eu lírico idoso, com o tempo antigamente, com o tempo em que ele era mais jovem, né? Então aqui ele é marcado pelo pretérito imperfeito. Então há aqui um contraste entre o rosto de hoje e o de antigamente, que possivelmente era jovial. No segundo verso, nós temos a ideia de lentidão reforçada pelo intensificador assim. Então, quando o eu lírico diz assim calmo, assim triste, assim magro, o eu poético idoso comparando esse rosto de hoje que já demonstra a passagem do tempo, né? Afetado pela passagem do tempo e por uma série de experiências que foram somatizadas ali naquela face antiga. Nem estes olhos tão vazios. Percebam aqui o uso do nem, uma coordenativa aditiva, conjunção coordenativa aditiva, para dar a ideia de somatório de características. Logo depois o uso do intensificador tão vazios, formando um sintagma adjetival, né? Reforçando a ideia do vazio. Então aqui a perda da vivacidade, a falta de vivacidade, retratando a fugacidade da vida. Na próxima estrofe nós temos outro nem, também coordenativa aditiva, mas formador de anáfora com nem do verso anterior. Esse nem o lábio amargo também é mais uma informação trazida pelo eu poético. O lábio amargo no sentido de que amargura é essa? É a amargura que vem devido às mágoas da vida ou é um desgaste natural da saliva ali que percebe o lábio como amargo? O interessante é perceber que o lábio vem no singular, não vem os lábios. Então, talvez essa ideia deixe-nos entrever a ausência de sorriso, né? Porque traz a ideia só de um lábio, e não dos dois lábios que se abrem no sorriso largo. Próximo verso, eu não tinha estas mãos sem força. Perceba o uso do pronome demonstrativo, estas, que dá a ideia de proximidade. Todo o poema é marcado pelo uso dos pronomes demonstrativos, para mostrar justamente que o eu poético está se analisando, né? As mãos sem força, o uso da preposição sem, reforçando a ideia de que ali não tem mais força para o trabalho, não tem mais força para a vida, né, de modo geral, não tem força para pegar no pesado. Então mostra, de certa forma, a decadência do corpo humano aqui. E aí depois a gente tem no verso seguinte, então paradas e frias e mortas. Nesse próximo verso nós temos o polissíndrito, que é um recurso sonoro, que é a repetição do E. Nós temos a gradação, que é uma figura de linguagem que dá uma ideia de progressividade, né? Paradas, frias e mortas.
reforçando a ideia aqui de declínio da vida, de declínio vital, reforçando o tom melancólico, porque o eu lírico se encontra ali ao ver dele próximo à morte. Neste slide eu apresento 2 versos: eu não tinha este coração que nem se mostra, por conta que o coração, esse coração não é o coração real não se mostra, o coração metafórico, são os sentimentos que não se mostram mais. Por quê? Devido a mágoas da vida, o eu poético se tornou mais conciso na demonstração de afetos, né? Então agora ele se doa muito menos do que se doava antigamente. Eu não dei por esta mudança. Neste verso aqui a gente percebe essa constatação de que, talvez imbuído em determinadas atividades da vida, o eu poético não se deu conta de que o tempo passou. Né? E nesse momento de análise ali, de reflexão consigo mesmo, que ele percebe que a vida passou. Ele não deu por esta mudança ocorreu. Logo na sequência, esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, aqui usando tão, que é um intensificador, mais adjetivos, simples, certa, fácil, formando sintagma adjetival, justamente para reforçar essa ideia, né, de naturalidade do envelhecimento. Aqui é a naturalidade do envelhecimento, a passagem do tempo, ela ocorre para todos. Então, o eu poético não se deu conta disso. E é algo tão simples, tão certo, tão fácil, é algo que ocorre mesmo. E aí, terminando o poema: em que espelho ficou perdida a minha face? Aqui traz a ideia de algo que está perdido, ou seja, o eu poético, ao fazer essa análise, agora já mais velho, percebe que a face ficou perdida, ou seja, difícil será reencontrá-la. Na verdade, impossível encontrá-la por conta desse retorno no tempo não ser possível, né? Então a minha face ficou lá, perdida. A face aqui é metáfora também de juventude, de vivacidade, de beleza, que ficaram lá no passado. E ao mesmo tempo nós temos, além do travessão, que marca o discurso direto, nós temos uma pergunta. Né? Então, a minha face é como se o eu lírico estivesse dialogando consigo mesmo, com o seu interior mais profundo ali. O eu poético, portanto, não reconhece a face atual. Ele mostra aqui um certo tom melancólico, um certo saudosismo daquela face antiga, jovial. É isso, gente. Espero ter vos ajudado aqui na interpretação rápida do poema Retrato da Cecília Meirelles. E aí, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe aquele like e se inscreva no canal para dar aquela força. Até a próxima!